goalball foi desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, em 1946, na Alemanha, pelo alemão Hans Lorenzer e o austríaco Seth Heindel, com o intuito de reabilitar veteranos de guerra com deficiência visual através da prática esportiva. Apesar de ser uma modalidade concebida especificamente para pessoas com deficiência visual, o goalball consiste em um interessante exercício perceptivo-motor. Observando a característica de desenvolvimento perceptivo-motor que a modalidade proporciona, surgiu o interesse em pesquisar se a prática do goalball influencia no desenvolvimento da orientação espacial. Para esta pesquisa, optou-se por trabalhar com crianças de 10 a 12 anos, que, de acordo com o modelo de desenvolvimento motor de Manuel, trata-se de uma faixa etária de transição entre a fase de combinação de movimentos fundamentais e a fase de movimentos culturalmente determinados. Segundo Piaget, nesta fase, a criança começa a desenvolver conceitos, ideias e o pensamento abstrato. Com base nestes fundamentos, considerou-se que o aproveitamento, tanto no aspecto motor quanto nos aspectos morais, sociais e afetivos, seriam mais consistentes e a vivência de uma prática voltada para pessoas deficientes visuais estimularia o desenvolvimento do princípio da alteridade citado por Josimar da Olio. Foram ministradas 8 aulas compostas por atividades de aquecimento, recreativas e pré-desportivas. As atividades de aquecimento buscaram proporcionar a integração do grupo e o desenvolvimento das capacidades físicas através de práticas não necessariamente ligadas ao goalball, visando apenas uma melhora nas categorias de movimentos locomotores, manipulativos e estabilizadores. As atividades recreativas tiveram como característica principal abordar aspectos sensório-motores relacionados ao goalball através de atividades lúdicas. Segundo Tavares, atividades pré-desportivas consistem em jogos com a mesma lógica dos jogos desportivos, no entanto com regras mais simples. Apresentam 2 equipes, alvos, um objeto a ser manipulado, por exemplo a bola, espaço delimitado e regras pré-definidas, buscando a variação do número e velocidade de informações transmitidas no jogo e progressão na dificuldade das tarefas. Concepção esta que também cita a adaptabilidade dos alunos às constantes mudanças presentes no jogo. É relevante que se compreenda, tal como qualquer modalidade esportiva, não apenas o desenvolvimento de habilidades, mas também o desenvolvimento motor no contexto do desenvolvimento humano. As características dessa modalidade a tornam um evento único e que necessita, antes de qualquer coisa, de um entendimento diferenciado na relação espaço, tempo e corpo. Dessa forma, torna-se importante a presença de atividades e brincadeiras que contribuam para a ambientação do aluno a essa nova percepção do meio. Segundo Patrocínio, Silveira, Galati, Rocha e Júnior, a melhor estratégia para ensinar o goalball é revelar e apresentar o jogo de maneira que os alunos entendam, pratiquem e participem das decisões. No entanto, faz-se necessário adotar algumas ações pedagógicas em conjunto com as características específicas do jogo e que venham preparar o grupo para uma prática com qualidade, evitando a tão criticada ação de rolar a bola. A primeira aula serviu como teste inicial, onde foi verificado o nível de conhecimento das crianças acerca da modalidade. Para tanto, foi proposto um jogo onde apenas instruções verbais foram passadas e as crianças desenvolveram conforme o seu entendimento. Esta atividade foi aplicada através da prática pelo todo, como sugere McGill. Foi observado que, após serem vendadas, as crianças apresentaram alto grau de inquietação, dificuldade no controle dos movimentos e em se localizar no espaço. Estas dificuldades se devem ao fato de sua orientação espacial não estar adaptada à situação da ausência da visão. Sendo uma modalidade na qual não se pode fazer uso da visão,
torna-se fundamental recorrer a outras capacidades. Desta forma, o primeiro grande sentido utilizado é o auditivo, com o propósito de detectar tanto a trajetória da bola como a posição dos jogadores em campo. Para além deste, surge ainda com grande ênfase a orientação espacial, que permite ao jogador saber estar situado em cada momento do jogo no lugar adequado, no sentido de interceptar ou lançar a bola, bem como o tato, que permite ao jogador identificar a sua colocação em campo através das linhas de alto relevo colocadas no chão. Para facilitar a aprendizagem do jogo formal, suas regras, objetivos, táticas e técnicas específicas, precisamos estimular, exercitar e compreender os estímulos que serão solicitados e sentidos na ausência da visão, assim como as diferentes formas de deslocamento, lançamento, manipulação da bola, interação com outras pessoas e localização no ambiente. Seguindo as características consistentes das teorias de aprendizagem em habilidades motoras, o presente projeto fundamentou-se principalmente na ênfase dada às vantagens para a aprendizagem motora, seguindo um padrão de aulas que proporcionasse uma grande variabilidade das práticas do goalball. Segundo McGill, a variabilidade da prática se refere à variedade de movimentos e das características do contexto que o aprendiz vivencia durante a prática de uma habilidade. McGill ainda afirma que o desempenho futuro bem-sucedido de uma habilidade depende da quantidade de variabilidade que o aprendiz vivencia durante a prática. Ao proporcionar uma grande variabilidade de experiências da prática, foi possível perceber que houve um número muito crescente de erros, principalmente nas primeiras aulas. Porém, esse grande número de erros foi tratado como um aspecto positivo, pois a partir de então foi possível constatar que a prática seria constituída de tarefas motoras relativamente novas e ainda por cima avaliar melhor quais as habilidades motoras que mereceriam um maior enfoque e como deveria ser o ambiente da prática. Foi possível identificar através destas práticas que algumas crianças apresentaram características do estágio elementar de habilidades fundamentais, como por exemplo o rolamento de bola, a qual, segundo Gallagher, consiste em realizar o lançamento utilizando as duas mãos, enquanto que no estágio maduro utiliza-se apenas uma das mãos. Tudo o que fazemos possui o elemento chamado tempo. Há um ponto inicial e um ponto final, e assim como o minuto, há um espaço de tempo medido entre esses dois pontos. É importante que as crianças aprendam a funcionar eficientemente na dimensão do tempo, assim como na dimensão do espaço. Um sem o outro não pode desenvolver o potencial total. Ritmo é a base e o aspecto mais importante do desenvolvimento de uma estabilidade temporal do mundo. O termo tem muitos significados, mas é descrito aqui como um sincronismo renovado de eventos relacionados de tal maneira que eles formam um padrão reconhecido. Movimentos rítmicos envolvem uma sequência sincronizada de eventos no tempo. Ritmo é crucial na execução de alguns atos que têm uma característica coordenada. Sendo o goalball uma prática onde a visão não está presente, o ritmo interno que se estabelece é diferente de qualquer outra atividade que conte com o auxílio da mesma. Desta forma, a criança deverá estabelecer o novo ritmo através da sinestesia proprioceptiva, o que lhe dará a oportunidade de desenvolver esta capacidade. A sinestesia proprioceptiva se desenvolve a partir de impulsos originados nos proprioceptores do corpo, que, segundo Winnicke, a percepção sinestésica é fundamental para qualquer movimento. Ela está associada às capacidades visuomotoras e auditivo-motora. A capacidade visuomotora refere-se à coordenação da visão e dos movimentos do corpo. Já a capacidade auditivo-motora consiste em que as crianças vendadas possam se movimentar ou orientar-se em direção a localizadores audíveis de metas, ou ainda jogar com bolas que contenham guizos. Tomando em consideração a importância do ritmo no processo de aprendizagem, foram desenvolvidas atividades rítmicas livres para que as crianças vivenciassem situações que servissem como base para a composição do novo ritmo interno proposto pelo jogo. Segundo Winnicke,
Consciência corporal, lateralidade e verticalidade são habilidades estreitamente ligadas à percepção sinestésica. Consciência corporal envolve a consciência das capacidades e limitações do corpo e a consciência da posição do corpo e de suas partes no espaço. Lateralidade e verticalidade designam a consciência interna das noções de direita, esquerda e para cima, para baixo, respectivamente. Rudolf Laban define os 4 fatores de movimento como tempo, espaço, peso e fluência, onde o corpo se move no espaço com o peso que lhe é peculiar em um certo instante, com uma dada velocidade regulada por uma fluência específica. Neste sentido, foram propostas atividades que buscaram estimular a exploração destes conceitos em sua amplitude. Uma das atividades sugeridas foi a brincadeira dos círculos. Esta acontece da seguinte forma. São demarcados círculos na quadra, de forma que a quantidade de círculos seja uma unidade a menos que o número de crianças. As crianças devem estar vendadas. Ao sinal do professor, as crianças devem se posicionar dentro dos círculos, utilizando para isso o tato. Quando todos estão posicionados, sobrará uma criança, e essa, por sua vez, irá continuar a história do professor, ou irá começar uma de sua escolha, enquanto as outras crianças voltam a caminhar. Ao sinal do professor, as crianças novamente retornam para os círculos. Outra atividade rítmica que foi aplicada e teve como objetivo secundário o desenvolvimento da coordenação motora geral e preensão foi a brincadeira de pular corda e passar a bola. Coordenação motora geral é a capacidade que as pessoas têm de usar os músculos esqueléticos da melhor maneira possível. Esse tipo de coordenação motora faz com que adultos e crianças consigam dominar os próprios corpos e, assim, controlar todos os movimentos, até os mais rudes. A coordenação motora geral é essencial para que as pessoas andem, rastejem, pulem e façam outros exercícios do mesmo tipo. No início da aula 6, optou-se pela proposta de uma atividade diferenciada, a prática mental, definida por McGill como a recapitulação cognitiva de uma habilidade física na ausência de movimentos físicos explícitos. Segundo McGill, no imaginário interno, o indivíduo se aproxima da situação da vida real de tal modo que a pessoa realmente imagina estar dentro do seu corpo e vivencia aquelas sensações que podem ser esperadas na situação real. Foram passadas instruções no sentido de conduzir o pensamento das crianças para que as mesmas se imaginassem jogando o goalball, prestando atenção na posição de como estavam lançando, o braço que estavam utilizando para o lançamento, a trajetória da bola, entre outros detalhes, de forma que a habilidade pudesse ser observada de um outro ângulo, possibilitando uma melhor observação dos erros que elas poderiam estar cometendo, ou ainda criando novas possibilidades de movimentos que poderiam ajudar na execução da tarefa. Uma característica importante de estratégias eficientes para a otimização da aquisição de habilidades é a solução ativa de problemas. A prática física parece não ser o único meio de estabelecer essas condições benéficas. McGill ressalta que a combinação da prática física e da prática mental parecem estabelecer uma condição de aprendizagem que otimizam essas características importantes. A prática mental combina as características das duas situações de aquisição e desempenho, fornecendo à pessoa os meios para facilitar o armazenamento e recuperação da memória de uma ação bem-sucedida. A prática mental se torna uma eficiente ferramenta para a aquisição e desempenho de habilidades motoras por duas explicações plausíveis de McGill. A explicação neuromuscular, onde durante a prática mental são ativados os trajetos neuromotores adequados envolvidos na ação. Essa ativação auxilia a aprendizagem de habilidades, ajudando a estabelecer e reforçar os padrões de coordenação adequados que precisam ser desenvolvidos.
E a explicação cognitiva, onde a prática mental pode ajudar a pessoa a responder muitas questões relacionadas ao desempenho, sem a pressão que acompanha o desempenho físico da habilidade. Nas etapas finais da aprendizagem, a prática mental pode ser benéfica, auxiliando na consolidação das estratégias e na correção de erros. Em outras palavras, a prática mental, aplicada como técnica de prática quando as pessoas estão aprendendo habilidades, produz melhores resultados quando utilizada em combinação com a prática física. Na última atividade do ciclo, foram trabalhadas as habilidades específicas de lançamento, assim como introduzidas algumas regras do jogo, utilizando como ferramenta a demonstração visual. As habilidades de lançamento são lançamento boliche, lançamento entre as pernas e lançamento com giro. A demonstração visual é definida como o procedimento de fornecer informação sobre a natureza da habilidade a ser desempenhada e pode ser uma fonte de informação sobre como fazer. Tem sido reconhecida como uma importante fonte de informação no processo de aprendizagem de habilidades motoras e consiste em fornecer uma imagem representativa da tarefa a ser executada, na qual o meio mais frequente é a observação de um modelo. Segundo Gentili, ao observar um movimento, o aprendiz é capaz de extrair informações importantes que auxiliam na organização e execução da ação motora observada. Dentre as regras inseridas, a de maior relevância foi a delimitação do tempo de 10 segundos para efetuar o lançamento após a interceptação da bola. Esta regra determinou um novo ritmo de jogo, que demandou uma nova adaptação por parte das crianças. Como resposta, foi observado maior grau de concentração no jogo e maior agilidade. Foi realizado um jogo final onde, através de observação in loco e análise de filmagem, foi possível identificar diversas mudanças no comportamento motor das crianças, comparando com o jogo inicial, onde apenas haviam sido passadas informações verbais e a prática pelo todo. Foram observadas mudanças com relação à orientação espacial, coordenação motora geral com o uso da venda e concentração na atividade. De acordo com Schmidt, a aprendizagem motora é constituída por mudanças em processos internos que determinam a capacidade de um indivíduo para produzir uma tarefa motora. Em outras palavras, constitui uma mudança no comportamento motor. Com base neste conceito, comprova-se que, uma vez que houve mudança no comportamento motor das crianças, ocorreu a aprendizagem motora. Em adição, foi realizado um teste de transferência de aprendizagem, onde foram comparados os resultados obtidos em uma série de lançamentos do goalball entre grupo experimental e grupo controle. De acordo com o gráfico, pode-se verificar que o grupo experimental, que passou pelo processo de aprendizagem, obteve um resultado significativamente maior que o grupo controle, que não passou pelo processo. Através da análise dos resultados obtidos com os dois métodos de avaliação, fica evidente que a prática do goalball influencia sim na orientação espacial das crianças. Ao causar uma deficiência visual temporária nos alunos, constatou-se que a privação do sistema visual na realização da prática fez com que eles se utilizassem de uma nova programação para o controle postural, apoiados nos sistemas vestibular e somatosensorial. Considerando a importância do sistema visual no controle postural, seria possível especular que indivíduos portadores de deficiência visual não conseguiriam realizar atividades motoras com grande demanda de controle postural. Contudo, estes indivíduos não somente são capazes de realizar essas atividades, como demonstram ganhos significativos na capacidade de equilíbrio quando submetidos a programas de intervenção. De maneira similar, seria possível pressupor que indivíduos com deficiência visual realizariam sua orientação espacial para reproduzir uma trajetória baseados em informações colhidas pelos sistemas tátil e vestibular.
Em outras palavras, na ausência de uma fonte de informação sensorial, esses indivíduos recorrem a outra e criam condições favoráveis para a solução de seus problemas motores. Essas readaptações frente às novas condições ambientais podem ser relacionadas à ideia de seleção natural proposta por Charles Darwin, onde afirma que os indivíduos mais aptos desempenham novas funções a fim de se adaptarem ao novo meio imposto a eles, sendo que aqueles que não fizerem o mesmo tendem a não obter resultados tão eficientes. A ideia pode também ser relacionada com a teoria de adaptação de Jean Piaget, onde requer que o indivíduo faça ajustes às condições ambientais e intelectualize esses ajustes por processos complementares de acomodação e assimilação. Isto ficou evidenciado no goalball, onde a ausência temporária da visão causava uma confusão cognitiva, a assimilação, o que implicava na criação de novos programas motores, a acomodação, devido à perturbação gerada. I'm a motherfucker gentleman.